da Bíblia, o livro de Ezequiel. Boa tarde com Jesus. Com a permissão de Deus, nós vamos ler nesta tarde mais uma porção das Escrituras Sagradas. E nós estamos no livro de Ezequiel, capítulo 18 a seguir. O título do capítulo 18 é A responsabilidade pelo pecado é individual. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais, vós, os que usais de parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, dê o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos. O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai?
Porque o Filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Capítulo 19. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dizem, quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leãozinhos, criou seus filhotes, e educou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar presa, e devorou homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas. E o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar presa e devorou homens. E conheceu os seus palácios
e descobriu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude, ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas, ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para centros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os expressos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram as suas fortes varas, o fogo as consumiu, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, sem cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. As abominações da casa de Israel depois do Êxodo. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Porventura tu os julgarias? Julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais? E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, e cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica.
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Por que rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o meu coração andava após os seus ídolos? Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios, e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para assolá-los, para que soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dizer-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda até nisso me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra, sobre a qual eu levantar a minha mão para ladar, então olharam para o outeiro alto, e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios, e apresentaram ali provocações das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves, e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que ato é este? Aonde vós ides? E seu nome tem sido Bamar até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: contaminai-vos a vós mesmo, à maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas abominações. E quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel:
Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. E o que veio à vossa mente, de modo algum sucederá. Quando dizeis, seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra, vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei. Mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante os olhos dos gentios. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzi na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E dizem ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: não é este um proferidor de parábolas? Senhor Deus, Pai celestial, que o Senhor possa, ó Pai,
vivificar esta pequena leitura. A palavra do Senhor nos chama para um exame, para ver se realmente estamos cumprindo os seus juízos e seus estatutos, se estamos lutando para te servir em espírito e em verdade. Porque o Senhor disse: o Pai é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E há somente uma forma de adorar o Senhor em espírito e em verdade: é estar no caminho, é estar na palavra do Senhor da hora. E assim, Pai Santo, nós rogamos a Ti que o Senhor possa abençoar os Teus filhos que têm ouvido a Tua palavra, Senhor. Se há algum enfermo que ouviu esta leitura, possa receber a cura, possa receber a unção da palavra de Deus e ser curado. Se está oprimido, possa ser libertado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, vivifica, abençoa, traz, ó Deus, a atmosfera celestial nos lares que tem sido aberto para a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter uma boa tarde com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor é a força da nossa vida. Que o Senhor nos livre dos males desta tarde e nos guarde para a hora da sua aparição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.